Olá, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula aqui da disciplina de Computação Gráfica, do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Hoje é a nossa segunda aula sobre processamento de imagem, e a gente vai aprender mais algumas técnicas aqui de manipulação e de segmentação de imagem. Então, voltando ao nosso gráfico aqui de computação gráfica, lembrando, o processamento de imagem é aquela sub-área que recebe como entrada de dados uma imagem e devolve para o usuário uma outra imagem, ou manipulada, ou melhorada, ou de alguma forma modificada por técnicas de processamento de imagem. Hoje a gente vai investigar uma técnica que é o uso de máscaras ou de templates para modificar as imagens. O que consiste essas máscaras? Na verdade são submatrizes. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma submatriz 3x3. A gente já viu na aula passada que a imagem, no final da sua discretização, ela é formada por uma grande matriz de pixels, onde cada pixel representa um valor numérico, ou seja, é uma entrada da matriz representando ali o valor ou do nível de cinza ou do valor de R, G ou B, dependendo da cor da sua imagem ali. Então, o que uma máscara vai fazer? Basicamente, ela vai fazer uma média ponderada, levando em consideração os pixels da vizinhança. Ou seja, o pixel central vai ser esse aqui, e eu vou utilizar esses valores aqui, inclusive o central, para fazer uma média ponderada dos pixels da vizinhança e vou substituir o valor do pixel central pelo valor dessa média ponderada. Então, olhando isso mais de perto, como funciona? Então, veja, aqui nós temos uma máscara, é um filtro aqui de convolução. Então, ela vai multiplicar o pixel central aqui por 9, eu vou aplicar aqui nesse pixel aqui de valor 103, e vai pegar os pixels da vizinhança toda aqui e multiplicá-los por -1. Então, eu vou ter aqui um valor de 927 e valores negativos aqui na vizinhança toda, que vão ser somados junto com 927 para obter o novo valor do pixel correspondente aqui a esse pixel central, que vai ser agora de 130 e que na imagem original aqui era de 103. Então, dependendo dos pesos que eu colocar aqui na minha máscara, eu vou obter efeitos diferentes no processamento da imagem. Então, a brincadeira é mexer com esses pesos de maneira a conseguir os efeitos desejados aqui na imagem. Então, é isso que a gente vai investigar um pouquinho agora. Então, esse filtro especificamente, ele faz uma média da vizinhança. Então, veja, quando eu somo aqui cada pixel da vizinhança aqui e divido por 9, ou multiplico por 1/9, que é a mesma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou levando em consideração os pixels vizinhos ou em volta de um pixel e fazendo uma média ponderada. Isso significa que eu vou fazer uma suavização. Digamos que eu tenha um valor aqui que a imagem esteja mais ou menos igualada, mas eu tenho um valor aqui numa das vizinhanças que é muito alto. Então eu puxo essa média um pouquinho para cima, ou seja, esse pixel ele clareia um pouco. Ou, de maneira contrária, se eu tenho valores mais baixos, embaixo dessa vizinhança, que são muito baixos, esse pixel escurece um pouco. Mas, de maneira geral, quando eu aplico essa máscara em todos os pixels da minha imagem, eu vou dar uma borrada na imagem, porque eu vou levar em consideração, vou substituir os valores pela média. Então, isso vai dar uma suavizada, como efeito final, vai dar uma desfocada na imagem. Então, para a gente ver o efeito da suavização, aquela nossa imagem aqui de referência, aquela nossa fotografia de referência, depois de uma suavização aplicada aqui, uma máscara 3x3. Que o efeito ficou bem borrado aqui, parece que a imagem perdeu bastante o foco. Evidentemente que a gente poderia também mudar o tamanho dessas máscaras. Em vez de utilizar máscaras 3x3, eu poderia utilizar máscaras 4x4, 5x5, 9x9, dependendo do meu objetivo,
E no caso desse filtro de suavização, quanto maior o tamanho da máscara, mais desfocado vai sair o resultado final da suavização. Nós temos que levar isso em consideração na hora de aplicar essa máscara. Mas esse não é o único tipo de filtro levado em consideração. Então, um outro exemplo de filtro é chamado de filtro laplaciano. Por que laplaciano? Vem da equação laplaciana aqui, que diz que o laplaciano de uma função f, é uma função aqui de duas variáveis, é a segunda derivada parcial da f aqui em relação a x, mais a segunda derivada parcial da f aqui em relação a y. Mas você poderia perguntar, puxa, como é que eu vou descobrir a segunda derivada da função se eu não conheço matematicamente a lei da função? Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, você conhece os valores dessa função, que é a sua matriz de pixels, e você vai fazer uma aproximação numérica desse laplaciano aqui, ou seja, dessa segunda derivada, baseado nos valores que você conhece e na expansão da função em série de Taylor. Estou só justificando de onde é que vem esses pesos aqui. Isso vem da expansão da função em série de Taylor e da aproximação para a segunda derivada aqui. Se você tiver curiosidade, depois de pesquisar um pouquinho, vai ser interessante. Mas vamos analisar os filtros com um pouquinho de calma. Então, eu tenho dois tipos aqui de filtros laplacianos, um com centro positivo e um com centro negativo. Com centro negativo, eu vou remover as bordas exteriores e com centro positivo, eu vou remover as bordas interiores. Então, o que vai variar? O valor que está aqui no centro do pixel, da máscara. E esse valor aqui de 4 ou 18 diz respeito ao tipo de vizinhança que eu estou aplicando. Veja que quando a gente utiliza o valor 4, eu estou levando em consideração o pixel imediatamente em cima, imediatamente embaixo, imediatamente à direita e imediatamente à esquerda, sem levar em consideração os pixels na diagonal. E quando eu utilizo o valor 8, eu estou levando em consideração toda a vizinhança, que a gente chama aqui de vizinhança de 8. Na verdade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pixels aqui em volta do pixel central. Então faz sentido aí a gente utilizar esse número na hora de compor aí o filtro. Então, só para ter uma ideia aqui do efeito do operador laplaciano, aqui eu tenho a nossa imagem original, e após o efeito da aplicação do pixel aqui. Vê que parece que deu uma granulada na imagem, mas o fato é que as bordas ficaram realçadas, e como aqui tem muita borda, apareceu muito detalhe aqui em função da aplicação do filtro. Bom, um outro filtro específico aqui para detecção de bordas é o filtro conhecido como Sobel, que é muito bom para imagens ruidosas. Então, há dois tipos aqui de filtros ou denominados filtros de Sobel, que é o Sobel horizontal e o Sobel vertical. Então, o que muda aqui? Muda os valores aqui na composição do filtro. Novamente, esses valores vêm da decomposição da função em série de Taylor. E quando eu estou trabalhando aqui com o filtro horizontal, eu estou privilegiando as bordas que estão na direção horizontal. Quando eu trabalho com os valores que estão na vertical, ou seja, com 2 logo imediatamente acima do pixel central e o 2 imediatamente abaixo do pixel central, eu estou trabalhando com bordas no sentido vertical da imagem. Então essa é a diferença da aplicação aqui do filtro do operador de Sobel. Então, na nossa imagem de exemplo, só para você ter uma ideia, então veja, aqui a gente privilegiou as bordas no sentido horizontal, ou seja, aqui uma aplicação do filtro horizontal. Então as bordas que apareceram aqui perpendicular à horizontal, elas ficaram mais determinadas. E aqui a aplicação do filtro
vertical, né? Onde as bordas aqui perpendiculares ao filtro ficaram mais evidenciadas, né? Porque repare que o nosso 2 e 2 aqui é o que vai fazer aparecer as bordas com maiores detalhes. Então, onde eu tenho filtro horizontal, eu vou evidenciar as bordas com o valor perpendicular à horizontal. Onde eu tenho filtro vertical, eu vou evidenciar as bordas perpendicular ao vertical, né? Por isso essa diferença aqui de aplicação, né? Esse aqui foi o horizontal e esse aqui foi o vertical aplicado. Bom, um outro detector de bordas é chamado gradiente cruzado de Roberts, tá? Não se assustem muito com essa nomenclatura, né? Mas basicamente é um filtro, na verdade aqui 2x2, né? Onde o pixel de interesse vai ser agora o pixel inicial aqui, né? O seu pixel superior esquerdo aqui da minha máscara, do mesmo caso aqui. Qual que é a ideia? Em vez de eu levar em consideração toda a vizinhança, eu só vou levar em consideração o pixel imediatamente à direita, imediatamente abaixo e o diagonal à direita aqui do pixel central, né? E a ideia é fazer uma estimativa aqui da norma do gradiente da imagem. Por quê? Porque você imagina que uma função que está mais ou menos uniforme, o gradiente dela está próximo de zero, ou seja, ela tem um gradiente baixo. Quando eu estou perto de uma borda, eu tenho uma variação muito brusca na imagem. Então, ou seja, eu tenho um gradiente ali alto, porque os valores vão diferenciar muito. Então, eu estou aplicando uma espécie aqui de identificação do gradiente. Ou seja, onde eu tenho gradientes altos, eu estou no bordo, né, falando de uma imagem. Quando eu tenho gradientes mais suaves, significa que a imagem está mais ou menos ali com valores parecidos nos pixels. Então, essa é a ideia principal, né? Outro detector de borda é o detector de Prewitt, né, que foi o nome do autor aqui que colocou esse filtro, né? E a ideia também é detectar bordas verticalmente, né, e horizontalmente, né? Nós temos dois tipos aqui de operadores, o vertical e o horizontal. O vertical vai identificar bordas na horizontal e o horizontal vai identificar bordas na vertical, né? E de novo ele está fazendo uma aproximação do gradiente da imagem, né, a partir da sua expansão em série de Taylor, né? Então, um exemplo aqui da aplicação do gradiente cruzado de Robert, né? Vê que nós temos uma pintura aqui, né? Quase uma fotografia, e ele foi capaz de identificar corretamente os bordos aqui da imagem com bastante eficiência, né? Então, sumarizando, né? Coloquei aqui um exemplo bidimensional para a gente entender melhor o funcionamento dos filtros, né? Então, imagine que a minha função tem esse comportamento aqui, né? Quando eu faço uma suavização, né, ou seja, aplico um filtro de suavização, né, esse pedaço aqui e esse aqui vão ser suavizados. Então, eu vou ter uma passagem aqui mais suave em relação ao meu sinal original, né? Quando eu simplesmente, né, se eu fizer uma diferença entre o sinal suavizado e o sinal original, né, nós vamos ter aqui uma curvinha aqui, né? E eu posso também, né, ter o sinal realçado, que no caso dos detectores de borda, eu estou querendo realçar as diferenças e não suavizar as diferenças. Então eu vou ter um aumento aqui nas diferenças onde o sinal foi aplicado, né? Tudo isso baseado nas aproximações da função, né, que determinam o valor da imagem, né? Então aqui olhando para o sinal unidimensional fica mais claro da gente perceber o que cada filtro está fazendo, né? E aí existem filtros para mais variadas aplicações, né? Eu posso ter filtro para aumentar
o realce, para aumentar o contraste entre a imagem. Posso ter filtro para suavizar, porque, né, como a gente viu, posso ter filtro para encontrar o bordo. Desses filtros para encontrar bordo, nós temos pelo menos uma meia dúzia de filtros aí disponíveis, que vocês encontram nos processadores de imagem, né, nos CorelDRAW, no GIMP da vida, né, são filtros ali já implementados, né, e que usam esse fundamento aí para funcionar como base, né. E tem outros tipos de filtro que podem ser usados, ou na verdade uma combinação de filtros, né, quando você às vezes precisa de um resultado específico, né, não existe um único filtro que você vai usar e ele vai te dar o resultado necessário, né? Geralmente, né, em problemas reais, você precisa de uma combinação de 2, 3, às vezes 4 filtros para obter o resultado que você precisa, o que você espera da sua imagem. Por hoje é isso, então muito obrigado e até a próxima aula.